Jesus afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta afirmativa de Jesus tomou força e, como se fosse uma profecia, Jesus mostrara aos seus discípulos o que aconteceria séculos e séculos depois. O mundo estava desabando, o mundo estava mudando, mas a igreja permaneceu inabalável. O século 3 começou no dia 1º de janeiro de 201 e terminou em 31 de dezembro do ano 300. Esse século foi marcado por uma grande crise dentro do Império Romano, o que ficou conhecido como a crise do terceiro século. A crise começou com o assassinato do imperador romano Severo Alexandre, no ano 235, mergulhando assim o Império Romano em um período de problemas econômicos, intrusões bárbaras, convulsões políticas, guerras civis e divisões dentro do Império. Aquilo que nunca havia acontecido antes no Império Romano tão unificado, agora começou a acontecer. As divisões começaram a acontecer em grande escala e em grande número, mas ainda assim a igreja permaneceu firme e inabalável. Vamos comigo mergulhar no terceiro século da história da igreja e aprendermos como este século foi importante para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Você que me segue nesse canal, canal EBD, além da EBD, Elton Campos em busca da verdade, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo acerca de Bíblia, acerca de teologia, acerca de história e ainda nessa nossa caminhada aqui acerca da história da igreja, século por século. Se você ainda não assistiu os conteúdos passados, eu te convido, antes de assistir mesmo esse vídeo, acompanhe o século I e o século II da história da igreja, que já temos disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se caso esse material foi para você muito produtivo, também leve a outras pessoas por meio do compartilhamento, para que assim o YouTube possa saber que este conteúdo sim é relevante e transmiti-lo também a outros corações. Vamos mergulhar hoje no terceiro século da história da igreja, aprendermos como a igreja permaneceu firme e inabalável, independentemente das crises políticas e econômicas que o Império Romano estava passando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A expressão sombra e água fresca nunca fez parte do dicionário da igreja cristã. A igreja, desde os seus primórdios, do primeiro século, do segundo século e agora aqui no terceiro século, sempre foi uma igreja intensamente perseguida. Os grandes imperadores tentaram de toda forma calar a igreja, matando e assassinando os crentes. E além do mais, também tentaram impedir com que a intelectualidade dos cristãos fosse espalhada sobre todo o mundo, queimando e destruindo Bíblias e conteúdos teológicos. O século III mostra a nós que Décio, Valeriano, Diocleciano se recusavam a aceitar que a igreja cristã já fazia parte do Império Romano. E essa grande obra feita pelo cristianismo não somente fomentava o ódio dos imperadores, mas como também avancava de uma forma extraordinária a vida de muitas pessoas. As pessoas estavam sendo transformadas e não eram os deuses romanos do paganismo romano, nem os deuses do panteão grego que estavam fazendo essas maravilhas. Era o Deus chamado Jesus de Nazaré. Aquele que outrora fora crucificado e ressuscitara ao terceiro dia, agora por meio da boca dos seus discípulos, pelo meio da boca dos seus apóstolos, estava levando a preciosa semente a todos os rincões do Império Romano. E os imperadores, assim, não aceitavam essa verdade. Foi durante o século III que houve perseguições de inúmeras partes, principalmente com Décio e Valeriano, que impulsionavam decretos exigindo que o culto imperial fosse a coisa mais importante. E como os cristãos não adoravam aos ídolos, como os cristãos não adoravam ao imperador, eles foram mortos e mortos sobre o viés do martírio. A instabilidade administrativa do Império Romano começou a mostrar mais força. O Império Romano, que outrora tinha pompa de governabilidade, agora se torna um império meio que dividido. Imperadores surgiram durante esse terceiro século e esses não foram conforme a vontade dos grandes monarcas que já governaram antes o Império Romano. O século III, o Império Romano foi marcado pela crise do terceiro século, com uma sucessão rápida e instável de imperadores, essa de maioria militar. Eram chamados assim de imperadores soldados, como Alexandre Severo, Máximo Trácio, Gordiano III, Décio, Valeriano, Galiano, Cláudio II Gótico, Aureliano, Tácio, Caro e, por fim, Diocleciano.
Esse Diocleciano tentou estabilizar a situação com uma tetrarquia no final do século III, o que não funcionou muito bem, porque nós notamos que no final do século III para o início do século IV, os bárbaros já estavam meio que tomando de conta da governabilidade do Império Romano em suas pontas, e Roma, em particular, ainda estava firme e inabalável, mas a cidade de Roma, lá na Itália. Portanto, o Império como um todo já estava se decaindo com o tempo. Esse Diocleciano tentou, por forma de uma tetrarquia, organizar novamente aquilo que estava sendo perdido. Contudo, ele não teve êxito, e assim sendo, começou a colocar culpa em quem? Sim, nos cristãos. Novamente, as perseguições voltaram. O cristianismo voltou a ser perseguido de uma forma implacável. Talvez com Diocleciano não houve tamanha e tão severa perseguição como houvera desde Nero. Diocleciano é denominado como um segundo Nero, um homem perverso, um homem maligno, que não conseguiu administrar as doutrinas básicas da sua grande força no Império Romano, e a partir de então começou a colocar a culpa da sua instabilidade e da sua falta de capacidade nos cristãos. E aí começou uma perseguição severa. Os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos pelas feras, para serem pisados pelos touros. Os cristãos eram pendurados nas ruas como para servir de luz, pinche e fogo para iluminar as noites de Roma, a mando de Diocleciano. Foi durante esse período que grandes homens, como por exemplo o próprio Orígenes de Alexandria, morreu. Foi durante esse período que grandes homens como Santo Antão também padeceu. Exatamente durante o governo de Diocleciano. Já vinha a partir daí o que aconteceria 2 séculos depois disso, a invasão das 10 tribos bárbaras e a destruição por completo no ano 451 do Império Romano do Ocidente. Veja só se não, toda vez que algo perverso e mal acontece com os imperadores malignos de Roma, a culpa sempre é dos cristãos. Mas a igreja permanece firme, inabalável e estruturada na doutrina e na boa ortodoxia bíblica. Os movimentos heréticos surgiram durante o 3º século da história da igreja cristã. Vamos mencionar alguns deles para que você tenha ciência do que nós estamos trabalhando. O primeiro deles é o montanismo. Enquanto algumas seitas gnósticas e marcionitas espalhavam-se pelo Oriente e pelo Ocidente, uma nova heresia apareceu com um homem chamado Montano. Este homem, a priori, aparentava ser um homem prudente, um homem santo. Contudo, com o tempo, tornou-se um homem completamente contraditório àquilo que ele mesmo ensinava. Montano estava completamente contrário aos movimentos que estavam acontecendo dentro da igreja. A saber, ele denunciou a crescente mundanidade da igreja e a autocracia cada vez maior dos bispos dentro da congregação, pedindo retorno, então, assim, à simplicidade que havia na igreja primitiva. Contudo, esse Montano, um pouco tempo depois, anunciou que o reino de Deus estava na mão daquele que havia de vir, de Jesus. E ele falou que Jesus viria em Jerusalém e em breve desceria do céu, numa planície vizinha a Jerusalém. Para essa planície, ele levou tanta gente que até mesmo os que viam isso acontecer acabaram achando aquele movimento estranho. E Montano profetizara que Jesus viria já no 3º século, o que foi um erro crasso. Jesus disse que nem o Filho sabia, nem os anjos, mas somente o Pai sobre a sua vinda. Ele também tinha alguns movimentos, como se nós disséssemos nos dias de hoje, neopentecostais. Movimentos carismáticos, um pouco estranho às escrituras sagradas. Este era Montano. Ele foi considerado herege pela igreja. Olha só outros interessantes aqui. Outro movimento herético interessante foi o dos encratistas, que se abstinham de carne, de vinho e de sexo. Os abstinentes praticavam a automortificação e condenavam casamento e diziam que isso era pecado. Os docetistas ensinavam que o corpo de Cristo era um corpo astral, não com uma carne humana. Os teodosianos consideravam apenas Jesus como um homem. Os adopcionistas são seguidores de Paulo de Samosata.
sustentavam de que Jesus nascera como homem, mas alcançara a divindade por meio da perfeição moral. Temos outros também, como os modalistas, os sabelianos e os monarquianos, que reconheciam uma só pessoa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Olha, repare só a quantidade de movimentos heréticos que foram se levantando durante a história da igreja e culminam aqui no século III com essa quantidade exorbitante de movimentos contrários às Escrituras. É exatamente durante esse período que cunha-se o termo Trindade. O termo Trindade é cunhado por Tertuliano exatamente durante esse período, a trazer menção de que Deus é um só, com uma essência que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa questão vamos aprofundar um pouco mais no próximo vídeo, no próximo século da história da igreja, quando falarmos acerca do Concílio de Nicéia, no século IV. Mas desde aqui do século III, já temos algo parecido com isso, com o que foi cunhado um pouco tempo depois, a questão da Trindade, para rebater essas heresias, esses movimentos estranhos às Escrituras Sagradas. Em sua obra A História Eclesiástica, nos narra que, durante o período de 40 anos, houve paz para a igreja. Esse período foi o período em que Galiano restaurou os bens da igreja, permitindo o culto cristão. Então, esse período de 40 anos é chamado de período da paz da igreja durante o terceiro século. Foi durante esse período que a igreja conseguiu estruturar e se organizar quanto à sua hierarquia, fortalecimento dos cargos eclesiásticos, como, por exemplo, o cargo dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, e também foi nesse período que a igreja passou a ser chamada de católica. Esse termo católico significa universal na língua latina. É exatamente durante o terceiro século da história da igreja que o nome católico passou a ser destinado à Igreja Apostólica, à Igreja de Cristo. Repare que esse termo católico não significa a Igreja de Roma em particular, mas toda a Igreja do Senhor em todos os lugares da terra. Afinal de contas, nós somos católicos, pois o nome significa universal. A Igreja de Cristo, de fato, é uma igreja universal, uma igreja que permeia sobre todos os lugares do mundo. A Igreja de Cristo está no Brasil, assim como está nos Estados Unidos, assim como está na África, assim como está na Europa, assim como está na Ásia, na Oceania e em todos os lugares do mundo. A Igreja de Cristo é universal. A Igreja de Cristo também é apostólica, pois está alicerçada sobre os viés dos escritos dos apóstolos, a saber, o Novo Testamento, os 4 grandes evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas de Paulo, as epístolas universais e o Apocalipse. A igreja também ela é romana. Em aspecto geral, existe uma igreja do Senhor fundada na cidade de Roma. Quando essa igreja foi fundada? Provavelmente durante o primeiro século. Contudo, o que nós demos, por exemplo, aqui nesse exato instante, não quer dizer com isso de que a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a igreja que está em Roma nos dias de hoje, é a Igreja de Cristo do primeiro, do segundo e do terceiro século. Isso posto, foi durante esse período de 40 anos que a igreja passou a ser chamada de Igreja Católica para a glória de Deus. Uma igreja que está em todos os lugares. Um dos homens mais importantes desse período foi um homem chamado Orígenes, conhecido também como Orígenes de Alexandria. Era o homem mais culto da sua época. Ele nasceu em um lar cristão e o seu pai foi preso e morto a mando dos romanos, em uma perseguição à Igreja de Deus. Orígenes era considerado por todos os cristãos como um homem intelectual e o mais sábio de sua época. Ele castrou-se a si mesmo, Orígenes, o casto. Aos 18 anos de idade, já ensinava nas escolas acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas perdeu-se para sua cultura helenista, porque ele, segundo alguns, ensinou uma filosofia grega. Orígenes, assim, adotou muitas ideias platônicas, estranhas, assim, ao cristianismo ortodoxo. Há algumas afirmativas de que Orígenes talvez tenha se desviado da verdadeira ortodoxia, da verdadeira fé bíblica, mas uma coisa não podemos negar. Orígenes de Alexandria foi um dos homens mais extraordinários da sua época. Um homem que caminhava entre os corredores dos conhecimentos e do saber de uma forma invulgar. Um homem que era capaz de discernir entre aquelas coisas que eram certas e aquelas coisas que eram erradas.
Amante de Platão e de suas ideias, Orígenes começou a implantar essas questões platônicas dentro do contexto do cristianismo, trazendo assim novas ilustrações e novas menções à interpretação bíblica. Inclusive, a interpretação alexandrina, a interpretação alegórica da Bíblia Sagrada, começou a partir de Orígenes. Orígenes é o homem que alegorizava a maior parte dos textos bíblicos, trazendo a esses um sentido não tão profundo quanto o texto realmente tem. Porque nós sabemos aqui e sabemos nos dias de hoje, por meio da teologia, é claro, que os textos bíblicos devem ser analisados dentro do seu contexto histórico e cultural, para que assim nós possamos entender a mente do autor quando assim o escreveu. Nós não podemos alegorizar o texto, trazendo ao texto aquilo que o texto não diz. Era isso que Orígenes fazia. Com sua cultura em vulgar, relacionada ao seu platonismo filosófico, ele trazia coisas ao texto bíblico que não existia. Uma das interpretações mais estranhas que temos de Orígenes de Alexandria é a passagem que Jesus fala acerca da parábola do bom samaritano. Ali a menção de Jesus acerca de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. E por ser assaltado ficou despojado e caído no chão. Passou ao largo um homem que era de uma grande importância, levita. Passou ao largo dele também um outro homem, que era de grande importância, um sacerdote. A saber, um homem samaritano veio e ajudou esse moço que estava caído sobre o chão. Repare que Jesus conta uma história para trazer a menção de que o nosso próximo é aquela pessoa que carece e precisa de nós, e é esse que nós precisamos ajudar. Orígenes, então, alegoriza o texto, trazendo a menção de que uns do que passou, que era o levita, era a igreja que estava despercebida. Outro que passou ao largo, que era o sacerdote, fazia aquilo porque não sabia de fato o que estava fazendo. E ele traz outras alegorias, que o assaltante ali é Satanás, ele faz a menção de que o que veio e ajudou o homem é Cristo, a estalagem onde o homem foi colocado é a igreja, os ajudantes que ajudaram aquele homem que estava na estalagem é um jeito de fazer obras boas. Então, ele alegoriza o texto, trazendo o texto menções daquilo que o texto nunca quis dizer. Tem grandíssimos problemas em nós alegorizarmos textos bíblicos. Se, claro, um texto for alegórico, nós o perceberemos logo de face. Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entra por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Nós sabemos que Jesus não é uma porta de fato que pode ser aberta e pode ser fechada. Isso é uma alegoria. Contudo, quando nós pegamos um texto literal e o alegorizamos, teremos inúmeros problemas. Orígenes de Alexandria foi um grande homem de Deus, um grego extraordinário. Contudo, com relação a essas questões de alegorizar textos bíblicos, ele me decepciona. Com relação a essas questões, nós podemos identificar que este homem foi excomungado como bispo de Alexandria no concílio que tivemos antes de sua morte, no ano 251. Ele negava, assim, a ressurreição física e advogava, no final de tudo, que Deus salvaria todos os homens do mundo. Esse é Orígenes. Algumas das suas informações e dos seus escritos tenham para nós até os dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre os escritos de Orígenes de Alexandria, este homem de muita importância do terceiro século? Vem comigo, vamos saber um pouco mais sobre os escritos de Orígenes. Talvez nenhum de nós chegaríamos à envergadura de um homem como Orígenes de Alexandria. Ainda de fato com seus problemas com relação à interpretação alegórica da Bíblia Sagrada, não podemos negar que este foi um dos maiores homens da história do cristianismo. O século III nos mostra que Orígenes foi importante para a época e é importante ainda para os dias de hoje. Por que Orígenes, então, foi considerado um herege? Seria fácil responder a pergunta apontando para um ou outro ensinamento desse teólogo, mas discordamos dele em alguns pontos. No entanto, ele foi tão influente para o cristianismo primitivo que seria um erro olhar para ele dessa forma. Onde os cristãos posteriores discordam da teoria de Orígenes, este foi impulsionado por atitudes políticas, mas não essas teológicas. Orígenes era ativo em Alexandria e advento do Menopiscopados, quando uma localização geográfica era administrada por um único bispo. Isso se chama Menopiscopado.
Em vez disso, vários bispos cristãos sobrepostos poderiam exigir das congregações que essas se reunissem em igrejas e em casas. Então, assim, havia então um começo da estruturação teológica, que a igreja, depois do Concílio de Nicéia, teria como base primária. Então, se dissermos a priori que Orígenes era um herege, precisamos também categorizar outros grandes homens de Deus com relação aos seus erros como hereges. Orígenes, portanto, não pode ser considerado, pelo menos por nós que somos estudantes da palavra de Deus, como um herege. Orígenes foi um homem que teve erros teológicos. E esses erros teológicos podem permear de forma absoluta a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Repare só, esse homem escreve grandes tratados. Vamos falar sobre eles agora. Um dos tratados mais importantes que Orígenes escreveu foi o Tratado contra Celso, ou contra Celsum em latim. Esse tratado trabalha a questão de que Jesus é o Senhor, estabelecendo assim um primórdio contra este homem chamado Celso. Este Orígenes rebate este homem em uma teologia profunda acerca do senhorio absurdo de Cristo. Se Orígenes fosse um herege, jamais traria o senhorio de Cristo como suprassumo em suas obras. Esta obra, contra Celso, é uma das principais obras de Orígenes de Alexandria. Temos também a Explat Originas, ou Exapla Orígenes, se nós podemos dizer assim, porque eu não sou muito bem de transmitir essas palavras vindas do latim. Orígenes escreveu obras extraordinárias e de suma importância teológica para sua época. E até hoje, tais obras são estudadas por teólogos em todas as partes do mundo. Portanto, este homem, que por alguns é considerado como um herege, por outros é considerado como um grande erudito, que teve erros e acertos. Durante o período de paz que a igreja desfrutou durante o terceiro século, houve também, nesse meio tempo, uma decadência espiritual do povo de Deus. Quando Deus deu uma acalmada com relação à perseguição dos imperadores, a igreja começou a se distanciar do seu foco, se distanciar daquilo que traz a ela iluminação e graça, a pessoa bendita de Jesus. Houve, portanto, a partir de então, uma decadência espiritual do povo de Deus. Após a morte de Aureliano, a igreja teve os seus 28 anos de paz, aqui já antes mencionado. Essa situação levou muitos crentes a terem vergonha da fé, ou se aproveitarem dela de alguma forma. Crescia então a soberba e a ambição pelo poder. Os cultos simples começaram a ser substituídos por rituais complexos. Alguns bispos, ao invés de cuidar de seu rebanho, começaram a cuidar de acumulação de riquezas. Criavam-se um grande poder na ordem sacerdotal. Surgiu então a classe do clero. Alguns pagãos diziam: faça-me bispo de Roma e logo eu me tornarei um cristão. Ocorriam discussões ferrenhas entre os bispos e os presbíteros, pois ambos lutavam para ver quem tinha o cargo de maior importância, pois, a princípio, ambos disputavam a igualdade. Durante a perseguição de Diocleciano e de Galério, muitos cristãos e bispos, diante da iminente morte, negavam ao Senhor, negavam a sua fé e ofereciam oferendas ao imperador. Os homens que de outrora eram os homens de Deus, santos e inculpáveis, agora se tornam homens perversos e maus, que o que mais querem era um poder e legalidade para fazerem aquilo que o Senhor nunca ordenou. Repare só, quando Deus dá uma acalmada nos imperadores, quando Deus dá uma acalmada nos leões que querem devorar os santos homens de Deus, esses homens se esvaem e começam a se distanciar da boa e da verdadeira ortodoxia. Que isso não venha acontecer comigo, que isso não venha acontecer com você. Se Deus está mandando perseguições sobre a nossa vida, consequentemente a isso, Ele também mandará vitórias. Se você está sendo perseguido, caluniado, sem ter feito mal algum, tenha certeza que Cristo está do seu lado e está com você. Que Deus nos ajude a sermos crentes fiéis diante de tamanhas perseguições. Daram a sua fé em Jesus Cristo, agora querem retornar à Igreja de Deus. O que fazer? Houve, portanto, durante o período do terceiro século, o primeiro concílio da Igreja sem ser no campo universal. Um concílio local, na cidade de Cartago.
Realizado sobre a presidência de Agripino de Cartago, 70 bispos se reuniram para discutir o batismo dos heréticos, ou seja, a necessidade de rebatizar todos os que tinham antes se batizados, mas por algum motivo cometeram heresias e saíram da igreja. As datas variam entre esses concílios. Alguns dizem de 205 ao ano 222, sendo essa última data a mais provável. Segundo Hipólito, ele afirma que era costume, como os cristãos terem saído da igreja e assim retornarem. E esses que uma vez saíram e retornaram, precisavam se rebatizar. Aí houve então um concílio de Cartago para saber se era realmente necessário com que esses hereges e esses desviados, quando voltassem, precisassem se rebatizar. Olha só, em maio de 251, um sínodo convocado pela presidência de Cipriano foi considerado um tratamento pela qual os lápices, ou seja, aqueles que eram desviados, deveriam ter. O concílio excomungou Felicíssimo, ordenado por Novaciano, e 5 outros bispos novacionais. E também se determinou que deveriam ter tratados como não severidade indiscriminada a todos os quanto de alguma forma se desviaram da verdadeira ortodoxia bíblica. A decisão foi de receber de volta alguns heréticos que demonstravam sinais de arrependimento, e somente por essa forma, com sinais de arrependimento, esses poderiam voltar, mas não tinha necessidade de os tais serem rebatizados. Uma vez que foram batizados e se desviaram, precisavam voltar para não serem excomungados, e voltando para não serem excomungados, precisavam provar com fidelidade que realmente estavam de volta para a Igreja de Deus de uma forma convicta, fiel e verdadeira. Este foi o grande concílio durante o terceiro século, o Concílio de Cartago. Foi durante o terceiro século que a Igreja também começou a se estruturar quanto à sua organização. Foi nesse período que a hierarquia começou a se estabelecer dentro da igreja. A teologia ganhou força, início da ciência teológica e do desenvolvimento de literatura cristãs, como, por exemplo, surgimento de livros importantes dos padres apostólicos, refletindo a vida cristã primitiva e como ela era. Foi nesse instante e momento também que o crescimento dos escritos com relação à apologética começou a tomar mais lugar, mais ênfase. A saber, os grandes pais apologetas da igreja do terceiro século defenderam a fé de uma forma extraordinária. Se talvez não fossem esses homens, nós não estaríamos alicerçados na boa ortodoxia bíblica que temos nos dias de hoje. Só estamos alicerçados numa boa ortodoxia porque homens do passado lutaram, batalharam para que esta fé inabalável pudesse continuar firme e de pé. Assim como os muros de uma grande cidade que cerca, impedindo com que os inimigos possam entrar dentro dela. Assim foram esses homens, como verdadeiras estruturas levantadas por Deus para que a verdadeira fé, a verdadeira ortodoxia e a palavra dos apóstolos pudesse permanecer firme e inabalável. Vamos falar um pouco sobre esses homens que mudaram a história e até hoje nós os mencionamos em todos os nossos livros, nossos compêndios, nossos estudos. Vem comigo, vamos saber um pouco sobre os pais apologetas. Durante o terceiro século da história da igreja, outros grandes homens se levantaram. Eu quero mencionar agora aqui Santo Antão, ou o Antão. Este homem foi de muita importância durante o terceiro século. Vamos saber um pouco sobre ele? Vem essa! Santo Antão torna-se um eremita. É o início, então, dos monastérios. Crescia a imoralidade e o corrompimento no meio da igreja. Antão decide, então, viver isolado em sua casa. Lá ele dormia no chão. Alimentava-se apenas uma vez por dia, numa dieta de pão, água e muitas vezes sem iluminação. Ele era visto como um guerreiro espiritual que lutava contra demônios e que largou tudo e abnegou-se totalmente de tudo que tinha. Como seu exemplo, não tardam a surgir comunidades de monges. Pacônio Jovem, amigo de Antão, veio montar a primeira comunidade de monges. É durante esse período que os monastérios, como nós conhecemos hoje, os monastérios que são de pessoas separadas, começa a surgir. Este homem chamado Antão foi o primeiro eremita, o primeiro a se distanciar na história da igreja, dos concílios ecumênicos, o primeiro a se distanciar da hierarquia
hierarquia eclesiológica da igreja e ir para o meio do deserto, ir para os montes, ir para os valados, os lugares mais distantes da sociedade, para assim se tornar um homem monge, um homem separado. Santo Antão foi um grande homem de Deus. Inclusive, na cidade de Pernambuco, os pernambucanos que me ouvem, existe uma cidade chamada Santo Antão, que fica mais ou menos ali a distância de 150 quilômetros da cidade de Recife. Que Deus abençoe a todos os pernambucanos e que Deus abençoe este homem chamado Santo Antão, que se distanciou das coisas da vida para que pudesse viver a sua vida ao lado de Cristo. Temos aqui então, portanto, a primeira menção de monastérios na história da igreja. Os monastérios que foram criados a partir do eremita Santo. A igreja permanece firme e inabalável, mesmo diante das crises do Império Romano, mesmo diante das crises dos imperadores que governavam esse império. A igreja, ela está alicerçada na rocha inabalável, na pedra de esquina angular, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repare só, o mundo está virando de ponta cabeça, o mundo está se transformando, mas a igreja continua firme, rompendo os portões do inferno para que a verdadeira palavra possa permanecer de pé. As heresias tentaram de toda forma destruir, derrubar a verdadeira ortodoxia bíblica, mas a igreja vem ao seu terceiro século e está pronta para encarar de uma forma extraordinária o quarto século da história. Vem comigo para o próximo capítulo, para o próximo episódio, para aprendermos mais acerca da história da igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Passe para os seus amigos, encaminhe para os seus amigos, para que o reino de Deus avance e que o nome de Cristo seja eternamente glorificado. EBD além de EBD, Elton Campos em busca da verdade.